Fala, amigos ligados no torcedores.com. O Campeonato Brasileiro chegou ao final de mais uma rodada, a 24ª, com novidades, principalmente no G4, certo? Alan Simon, seja bem-vindo. Olá, Tiepo. Olá, Matheus. O E Flamengo é o aí? novo componente do G4 depois dessa rodada. Coroou um trabalho que o Oswaldo de Oliveira vem fazendo aí nos últimos jogos. O Flamengo que estava numa crise com o Cristóvão no comando, foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, já no comecinho do trabalho do Oswaldo, mas é o grande novo componente do G4 depois desses jogos, desse meio de semana. Matheus, tá no G4 Flamengo, mas 38 pontos, assim como São Paulo, Atlético Paranaense e o Santos com 37 estão bem perto dessa briga. A quarta vaga parece que vai ser uma disputa à parte no Campeonato Brasileiro. E quem errar menos nessa reta final, Lucas, vai continuar dentro do G4, né? E olhando a tabela da próxima rodada, 25ª, o Flamengo tem um desafio relativamente fácil, vai enfrentar a Chapecoense fora de casa, né? Enquanto isso, o São Paulo vai enfrentar o vice-líder Grêmio lá em Porto Alegre e o Palmeiras enfrenta o Figueirense no sábado na Arena. E o Santos também pega a Ponte Preta, que é um time chatinho, né? Principalmente quando joga em Campinas, no Moisés Lucarelli. Então, o nível dos jogos é mais ou menos parecido, mas o Flamengo está numa fase muito boa, né? Quem diria que o Oswaldo de Oliveira fosse engrenar uma sequência de 5 vitórias, o Flamengo está 100% nesse segundo turno. Verdade, quem diria? Muito menos Alan, que Ah, acompanha bem o Oswaldo aqui em São Paulo. Alan, você é responsável pela cobertura do Atlético Mineiro aqui no torcedores.com. E o time diminuiu em 4 pontos uma vantagem que a gente já dava como quase bem estruturada já do Corinthians na liderança. O campeonato vai pegar fogo de novo. o Atlético Mineiro conseguiu dar uma graça para o campeonato, se reestruturou na hora certa, teve um período de crise, mas se aproveitou complicado. Normais, um contra o Palmeiras no Allianz Parque, outro contra o Grêmio, mesmo sendo em casa, é um resultado normal, e o Atlético aproveitou. Agora, a situação inverte, porque o Atlético Mineiro tem um clássico no fim de semana contra o Cruzeiro, enquanto o Corinthians tem um jogo mais fácil, vamos dizer assim, em casa contra o Joinville no domingo. Matheus, o Santos parece ser o time do lado do Flamengo que está dando uma arrancada consistente, que dá para chegar no G4 e brigar forte por uma vaga na Libertadores. Palmeiras perdeu um pouco de campo aí, de espaço aí na briga? Eu acho que sim, o Palmeiras não vive um bom momento, né? O Marcelo Oliveira chegou a dar uma animada no torcedor, o Palmeiras fez alguns bons jogos, chegou a entrar no G4, mas o time caiu muito de produção, né? Nas últimas partidas, nas últimas 5 partidas, o Palmeiras só venceu uma, nas últimas 3 foram 2 vitórias e um empate, 2 derrotas e um empate. Então, assim, as perspectivas para o torcedor eu acredito que não sejam das melhores. Apesar que a próxima rodada favorece, o Palmeiras vai pegar o Figueirense na Arena, né? O Palmeiras sempre consegue levar um bom público na Arena, então ter o torcedor do lado sempre ajuda. Mas a fase do time não é das melhores mesmo, então isso reflete dentro de campo, os jogadores não têm mais aquela confiança quando o time está embalado. Se o Palmeiras não se mexer, vai ficar de fora do balaio. Alan, o Matheus falou que o Palmeiras pega o Figueirense que está na briga para não entrar do Z4, o grupo dos 4 piores times. E a grande novidade nessa parte da tabela, finalmente o Vasco voltou a vencer. Bateu a Ponte Preta. É o início da recuperação, como disse o Nenê hoje? Eu não acredito não, acho que o Vasco tem um caminho muito grande ainda a percorrer, a remar, vamos dizer assim. E com relação ao Figueirense, é o jogo que derrubou o Oswaldo do Palmeiras no primeiro turno. O Palmeiras perdeu por 2-1 lá em Santa Catarina e acabou mudando os rumos do Palmeiras naquele primeiro turno. Esse começo ruim que o Palmeiras teve no primeiro turno, no segundo turno, é igual ao começo do primeiro turno. A gente teve ali o Palmeiras perdendo pontos importantes para o Goiás em casa, e agora ele perde ponto para o Goiás também. Então eu vejo uma coincidência na tabela. Talvez o Palmeiras tenha um problema com esses times que ele começa enfrentando. Só que agora não vai ter esse fato novo que foi a demissão do Oswaldo e a contratação do Marcelo na época. Na zona do rebaixamento, eu começo a ver cada vez mais um distanciamento. Assim. Eu vejo que o Vasco vai cair. Nós vamos ter que ficar ali mesmo entre Curitiba, Avaí. Eu não vejo muita emoção pela frente, não. Talvez o Cruzeiro, que hoje voltou a perder para o Flamengo, dê um pouco mais de emoção para essa briga, mas a tendência é que nas próximas rodadas a gente comece a ver bem claro quem vai ser rebaixado para a Série B do ano que vem. O O Vasco eu Cruzeiro acho que vai cair.
O Cruzeiro está a um ponto da zona do rebaixamento, né? O Então, Cruzeiro, Goiás e Ponte, 28 pontos. O Coritiba é o 17º colocado com 27. A briga muito boa, por também parece ser essa única vaga, né? Já que Avaí, Joinville e Vasco estão um pouco para trás. é difícil, né? Desses, o Vasco é o que está mais com o pé e 4 dedos na Série B, né? A diferença é muito grande, né? De pontos, apesar da vitória contra a Ponte. Mas o Vasco está praticamente condenado, né? Joinville com mais 2, 3 vitórias, pode ser que respire, pode ser que consiga um pouco mais de terreno. O Avaí é a mesma coisa. Agora, Curitiba, Figueirense, Ponte, Goiás e Cruzeiro estão ali iguais, né? Curioso que enquanto o Cruzeiro vai jogar o clássico contra o Atlético buscando se distanciar da zona de rebaixamento, o Atlético vai jogar a vida para não deixar o Corinthians abrir vantagem. O Corinthians vai pegar o Joinville em casa, né? É franco favorito para esse duelo, então eu diria que a responsabilidade do Atlético Mineiro é dobrada, né? Para empurrar o rival Cruzeiro mais para baixo da tabela e não deixar o Corinthians abrir vantagem. Alan, vale lembrar que da última vez que o Cruzeiro chegou aí perigando na parte de baixo da tabela, contra o Atlético Mineiro, o Galo não deu muita sorte, né? A torcida não gosta de lembrar, né? Foi um 6-1 histórico ali, mas foi tudo que o Atlético não precisava fazer. O Atlético já estava livre do rebaixamento, o Cruzeiro ainda brigava, e aí o Cruzeiro fez um 6-1 para cima do Atlético Mineiro, que até hoje é lembrado em Minas Gerais. Tudo bem que a galera lá do Atlético também gosta de lembrar de um 9-2 sobre o Cruzeiro, de antigamente. Mas eu vejo as duas pontas da tabela bem parecidas, né? Assim como para a Libertadores a gente tem 3 times ali que praticamente com certeza vão, Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro, no rebaixamento a gente também tem. Então talvez o Campeonato Brasileiro chegue na reta final com apenas uma vaga para muitos times disputando. Não sei se isso vai reduzir ou se vai aumentar o fator emocional nas últimas rodadas, mas vão ser poucas vagas em disputa agora nesses últimos jogos do Brasileirão. Legal, o campeonato está encaminhando já para a reta final, a reta decisiva. A próxima rodada é a 25ª e você vai ficar ligado sobre tudo, acompanhar todos os jogos em tempo real aqui no torcedores.com. E a gente volta logo depois da rodada para comentar mais sobre os resultados e a classificação. Valeu, amigos, até a próxima. Valeu, um abraço.